Hoje eu vou apresentar para vocês aqui, para mim, quais foram os principais motivos para esta grande alta que nós tivemos nas ações da JBS. Não é uma ação que é muito conhecida por pagar grandes dividendos, tanto é que você pode até olhar aqui, ó, nos últimos 12 meses, considerando, claro, esta cotação atual, pagou aqui 7,5% de dividendo. Entretanto, vale a gente notar que lá no meio ainda de 2024, a ação estava cotada ali nos seus 20 e pouquinhos reais. Portanto, pensando que esse dividendo aqui, dividido por uns 22, 23 reais mais ou menos, isso daqui daria um dividendo bem mais interessante, bem mais robusto. E quem conseguiu aproveitar toda essa alta aqui, considerando deste ponto até o pico aqui, conseguiu 102% de valorização. Sim, a pessoa que conseguiu comprar aqui, chegou até aqui, conseguiu uma baita de uma valorização, além dos dividendos. Olhando aqui para os dividendos que a empresa pagou, né, pelo menos o dividend yield, ele é bastante errático, né? Tem anos como 2023, que paga 4%, 8%, 7,5% como nós vimos agora, e outros anos que a empresa literalmente não pagou nada, né? Aqui, ó, isso daqui nada, né? Menos de 1% para mim não é nada. Então, olha só, a média da empresa não traz aqui uma segurança. Entretanto, eu vou mostrar para vocês que os resultados eles mudaram muito e nós vamos precisar entender um pouco dos motivos, tá bom? Especialmente nesse slide, o que eu quero mostrar para vocês é que eles estão na verdade, eles são os primeiros aqui, maior produtor de frango, maior produtor bovino, segundo maior de porco, de alimentos preparados, e aí nós já vamos entender um pouco mais, eles aqui segundo em salmão e primeiro em ovos. E aí, nesse ponto aqui em específico, eles falam sobre uma aquisição que eles fizeram de uma empresa ali para a produção dos ovos, e já vamos também passar por isso, tá? Olhando aqui na diversificação, você pode perceber que é uma empresa que tem 51% da sua receita no mercado norte-americano. Portanto, boa parte da receita que nós temos é em dólar. Então, dentro ali da sua DRE, muito provavelmente você vai ver ali oscilações altas por conta de você ter tido um dólar que ficou ali na casa dos seus 5,60, em outro momento chegou a bater ali seus 6,10, 6,20. Então, essa oscilação aqui faz com que os resultados também tenham essas variações positivas e negativas. Claro, tem outros lugares aqui também, especialmente em México, Canadá, Austrália, tem diversificado aqui pelo mundo, tá bom? Agora, o que eu quero que você olhe nesse slide, isso daqui é fundamental para você entender o porquê que a empresa ela voltou a ter uma baita de uma lucratividade. Porque você pode enxergar a evolução da margem EBITDA, e eu já vou trabalhar muito em cima disso, porque está aqui o coração dos motivos que fizeram a empresa dar esse salto gigantesco. O que acontece, né? Olhando para os balanços, você normalmente tem que pensar o seguinte, né? É uma empresa que ela produz proteína, ou seja, nós temos ali o seu produto. Legal. Só que esse produto, em boa parte dele, especialmente pensando ali em frango, bovino, suíno, tem as suas oscilações típicas de uma commodity. Então você tem que multiplicar este valor pelo preço da commodity. Legal. A princípio, só com isso daqui você conseguiria ter mais ou menos a ideia de uma receita. E você ainda tem que colocar aqui um pouco das suas despesas, né? Aí você no final das contas vai ainda retirar as despesas para finalmente você ter o seu resultado operacional. Legal. Com isso daqui em mente, você deve estar se perguntando, tá, André, eu não sei o que isso ainda tem a ver com a margem EBITDA. Legal. Esse ponto é fundamental. Na parte de volume, nós vamos perceber que ela não aumentou tanto assim, tá? Você vai ver que tem um aumento gradativo ali por ano, porque ela foi ampliando, porque ela fez algumas aquisições, mas o que mais interessou para este ano de 2024 foi a parte relacionada com as commodities. Vamos enxergar um pouco melhor disso. Eu vou trazer vocês aqui para a tela para a gente enxergar. Maravilha. Então vamos lá. Ó, nós temos aqui o cattle, né, que seria a parte suína. Olha só a valorização que nós tivemos. Praticamente ali, ó, 2019 estava em 85 e agora em 2024 está na casa dos seus 200. Ou seja, estamos falando que mais do que dobrou o valor da proteína animal. Só isso daqui já seria o suficiente. Só que vamos enxergar mais de perto, né? Vamos enxergar o ano de 2024 especificamente, né? Deixa eu pegar aqui certinho. Legal.
No ano de 2024, você vai perceber que a proteína animal saiu ali dos seus mais ou menos 165 e atingiu aqui o seu máximo de uns 207, tá? Por que que isso é interessante? Porque eu preciso voltar com vocês na ideia de produto, commodity e volume. Porque isso daqui é fundamental. Vou até voltar ali para o slide dele, só para a gente ter isso daqui bonitinho. Legal. O que eu quero mostrar para vocês é que a questão do produto deles ficou muito parecida com o que eles já tinham. Entretanto, quando você tem uma commodity que é maior, o seu preço é maior e você mantém o mesmo volume, o que acontece? A sua receita operacional, ela também acaba sendo maior, muito por conta da variação da commodity. Isso é normal para minério de ferro, para petróleo, para qualquer outra. E exatamente neste ponto que você teve esses saltos aqui, ó, você pode perceber que em 2024, que é mais ou menos essa linha aqui, ó, a parte de Seara, que é muito forte dentro da JBS, saiu ali de uma margem de mais ou menos aqui os seus, talvez, 4%, e subiu aqui para mais ou menos, essa escala aqui não está muito boa, mas vamos imaginar que isso aqui seja mais ou menos uns 11%, tá? Olha só a diferença, né, de 4 para 11, tem um caminho muito grande em termos de ganho que a empresa conseguiu aqui dentro. E só isso daqui faz na conta que a gente já consiga um resultado melhor. André, você pode colocar isso em números para mim? Claro, eu vou te ajudar. Vamos imaginar que a empresa ela tem ali um produto que ela vai fabricar, por exemplo, 100 daqueles produtos. Legal, você tem 100 bois que você abateu. Cada um desses bois está custando aproximadamente ali os seus $500, tá bom? Só para facilitar aqui minha conta. Nesse caso, considerando, claro, uma conta muito simples, a gente teria aqui o valor de 50 mil, tá bom? É esse daqui o valor, né? Seriam dois, isso mesmo, seria 50 mil reais. Agora, se você considerar essa mesma produção, 100 bois que foram abatidos, só que a commodity, ela oscilou mais ou menos esses 7 pontos ali para cima, o que acontece? Você, de uma certa maneira, você tem a mesma quantidade de produto e o mesmo custo, só que o seu produto valorizou muito mais. Imaginando que isso daqui, por exemplo, tenha ido lá para os seus $600. O que acontece? Aqui geraria, então, um retorno de 60 mil reais. Essa diferença aqui, ela se deve ao preço da sua commodity. E exatamente isso faz com que a sua contribuição na margem EBITDA suba bastante. Só para a gente comprovar exatamente o que eu estou mostrando aqui para vocês, aqui vai mostrar um pouco da margem EBITDA consolidada da companhia. Olha só, em 2023, a margem da empresa, a margem EBITDA, era de 5%. No meio do ano, ficou em quase 11%. Portanto, se a gente considerasse aqui 2023, uma margem de mais ou menos 5%, e se a gente considerar a EBITDA, que é a margem EBITDA em 2024 de mais ou menos ali os seus 9%, significa, em grandes termos aqui, que a empresa ela teve um ganho na sua margem de 80%. Se eu não errei a conta, é mais ou menos isso. Ponto é que isso é dinheiro na veia, porque o produto a gente já sabe, tá lá. A despesa para você manter aquele produto, para você alimentar o boi, alimentar o suíno e tudo mais, ele se mantém muito igual. O que vai variar é a commodity, e esse é o ponto fundamental. E se você não entendeu esta parte, infelizmente, tudo que eu vou te dizer aqui vai ser inútil, porque esse daqui é o coração da JBS, tá bom? E vamos dar uma outra olhada, porque tem algumas outras informações aqui que são até que interessantes, que eles mostram um pouco aqui das margens. Deixa eu até puxar aqui para vocês, rapidamente, só para você perceber. Olha isso, gente. Quando você enxerga aqui a receita líquida da Seara, você olha aqui uma diferença de quase aqui 15%. E quando você vai para o EBITDA ajustado da Seara, houve um aumento de 365%, saindo de 1 bilhão e 800 milhões de reais para 8 bilhões e 400. É uma diferença muito grande e é exatamente aqui que mora o coração e a diferença fundamental de você analisar uma empresa do agronegócio e uma empresa que atua também no agronegócio, mas especialmente mais na agropecuária, e que vai ter a sua commodity uma baita de uma puxada para cima. Só que não é apenas isso. A JBS ela se beneficiou de muitas coisas, porque ela tem aqui várias e várias marcas. O que acontece? Ela fez a aquisição
de 50% desta empresa aqui, chamada Mantiqueira, que ela é a maior do setor na América do Sul e a 10ª maior do mundo. Então ela tem aqui uma produção de 4 bilhões de ovos por ano. Portanto, você deve ter visto no mercado, e eu particularmente acabo acompanhando bastante o que vocês vão me falando em relação a preços de mercado, se as coisas estão conseguindo ser ali acessíveis, se os preços ainda estão bons, e o que eu tenho visto é que todo mundo tem falado de ovo, café. E algumas pessoas reclamando que a carne também deu uma subida boa. E eu te mostrei aqui. Tudo isso é muito simples de você perceber que o produto é o mesmo, as despesas mais ou menos as mesmas, mas o preço da commodity oscilou muito e ela ganha exatamente neste ponto aqui, tá bom? Agora, outras coisas que eu achei interessantes, e aí vale a pena a gente dar uma olhada nos destaques financeiros. E aí eu não vou pegar aqui do quarto trimestre, eu quero pegar do ano inteiro. Olha só, quando você vai para o lucro bruto da empresa, perceba que a margem bruta saiu de 11 para 15. Só essa diferença aqui já fez mais ou menos 23 bilhões a mais de lucro bruto. Olhando para o resultado líquido, né, ou vamos dizer assim, lucro líquido, você saiu de um prejuízo de 1 bilhão para 9 bilhões de lucro. Então, esta margem aqui, gente, a margem EBITDA, que a gente pode até olhar aqui de 4% para 9,4%, ela é fundamental para a gente perceber o seguinte, olha, depois que eu colocar depreciação, colocar amortização, pagar os meus juros, pagar também os impostos que eu preciso, depois que eu pagar tudo isso aqui, sobra alguma coisa? Olha, com uma margem de 4,7, não sobra, porque você dá um prejuízo. Agora, com uma margem de 9,4, com 39 bilhões de termos de EBITDA, você ainda fica com 9 bi em termos de lucratividade. É diferente de geração de caixa? É, mas a gente já chega nesse ponto, tá bom? Aqui, ó, na geração de caixa, que é interessante, pelo menos eu adoro ver isso aqui, por mais que lá em 2023 eles tenham dado 1 bilhão de prejuízo, quando você vê para a geração de caixa, especialmente na parte operacional, você devolve a depreciação aqui para dentro e aí fica melhor. Mas perceba o seguinte, que você basicamente aqui, quase em grandes termos, você dobrou a geração de caixa de um ano para o outro só por conta daquela pequena diferença na sua margem EBITDA. E na geração de caixa, você praticamente aumentou em 10 vezes a sua geração. Então é muita coisa. Eu gosto também de olhar a questão do CAPEX, né, dos investimentos que eles fazem para manutenção e expansão, porque isso daqui dá mais ou menos uma métrica de se a empresa está crescendo, se ela está só fazendo manutenção das suas fontes de receita. Isso daqui, para nós, parece bastante interessante, tá? Você vê que ela tem um CAPEX geral de 8 bi, mas ainda assim consegue gerar 13, é excelente isso. Então tá bem redondinha a empresa. Agora, o que eu mais gostei de ver é que o perfil da empresa tem um prazo médio ponderado da sua dívida de 12 anos, significando, em grandes termos, que em 12 anos toda a dívida ali deveria ser paga. Claro, não é exatamente esta a ponderação mais correta, mas é para você entender. É como se em 12 anos, considerando a amortização, juros, correção e tudo mais, em 12 anos você tivesse o prazo médio ali de toda a sua dívida, todo o vencimento da sua dívida. E o melhor, um custo médio pro forma de 5,4 ao ano. Mas cuidado, é em dólar, gente, é em dólar. Portanto, aqui você tem que entender que 5,4 em dólar não é uma taxa tão baixa assim. Só para você ter ideia, hoje nós conseguimos, por exemplo, JP Morgan e outras tantas, alguma coisa na casa ali dos seus 4,5% até mais ou menos 5% de taxa. E 5,4% para o mercado norte-americano é alto. Entretanto, considerando o prazo médio dessas dívidas de 12 anos, está bem tranquilo. 2025 não tem nada para pagar, 2026 praticamente nada. E aí depois que você começa um ciclo um pouco mais pesadinho de pagamento de dívidas. Mas lembrando, isso aqui é em dólar, portanto eu estou falando aqui de 5 bilhões, na verdade 5,7 bilhões. Aqui a mesma coisa. Pensando aqui esses três, a gente já jogaria para mais ou menos lá os seus 18 bi de dívida. Então tem um valor significativo para ser pago pela frente. Então, cuidado se você quer entrar na empresa agora imaginando que é tudo céu de brigadeiro, mas nós temos aqui uma dívida que agora é zerada, próximo ano é quase nada e depois começa a pesar muito. Cuidado, viu? Vamos lá. Agora, o que ajudou também muito a empresa
é muito interessante, né? Você olhar a alavancagem, que ela é esse azulzinho e veio diminuindo bastante, e a cobertura de juros, ou seja, para cada R$ 1 de dívida que eu tenho que pagar, para R$ 1 de juros que eu tenho que pagar, quanto que eu estou gerando? E aí ele fala 7,5 vezes, ou seja, eu estou gerando R$ 7,50 para cada R$ 1 de juros que eu tenho que pagar. E em termos de alavancagem, ela caiu de 4,4 para praticamente 1,9. Caiu muito o seu perfil. Mas por quê? Porque eles fizeram um reperfilamento dessa dívida, eles remanejaram a dívida para que eles conseguissem fazer isso daqui. Tanto é que eles colocam aqui, ó, linha de crédito rotativa, recompra de dívida que eles fizeram, pagamento de dividendos ainda liberados, mas enfim, o que eu quero mais ficar com vocês é nessas partes aqui, porque isso permitiu, como você consegue ver aqui, ó, onde eu estou riscando, esse reperfilamento de dívida que eles conseguiram fazer, o que é muito interessante, tá bom? Agora, eu acho que, por fim, vale a pena você olhar, não vou dizer exclusivamente, mas pelo menos fortemente para os resultados da Seara, que é onde se repousa praticamente boa parte da receita da empresa e do lucro que ela tem. Então, se você for pegar que a empresa teve, como nós vimos, uma receita de mais ou menos os seus 60, 47 vindo da Seara, é fundamental você sempre acompanhar os resultados. Portanto, tenha em mente que essa daqui é uma empresa que ela vai oscilar muito por conta de commodity e especialmente nessa parte de alimentação já processada da Seara é o que traz o maior resultado para ela. Portanto, acompanhar essa exclusivamente de perto e entender todo o fluxo de pagamento das suas dívidas é interessante para você que é investidor da JBS. Agora, pensando em números, pensando em valores, a gente pode encerrar esse vídeo com a seguinte ideia. Se você for olhar simplesmente para preço, tá bem próximo às suas máximas, né? Tá ali aqui nos seus quase R$ 40 e a sua máxima quase os seus 42. Pensando aqui em múltiplos, a gente pode inferir aqui que a empresa ela está um pouquinho cara. Por quê? Porque você vai estar pagando 12 vezes o lucro da empresa. Pensar que o valor patrimonial por ação é de 21 e você já está ali na casa dos 40, ou seja, pagando praticamente o dobro do que a empresa vale. Pensando aqui, ó, o PVP 89% a mais você está pagando em relação ao PVP e um lucro por ação de 3,28. Portanto, ainda que a empresa ela pague 100% desse lucro aqui para você, considerando que você está pagando ali R$ 40, vamos fazer as contas, você não vai ter um dividendo tão interessante. Então, vou até puxar aqui, vamos lá fazer as contas, pegar esses R$ 3,28 e dividir pelos R$ 40 que você pagaria. Isso daria um dividendo hoje na casa de 8,2%. É um dividendo razoável? Olha, é um dividendo razoável. Ele é sustentável? Aí que entra o ponto fundamental. Eu acho que não. Eu explico por quê. Hoje, ovo está nas suas máximas. O frango também praticamente está num preço alto. O boi num preço alto. Suíno num preço alto. Ou seja, todas as commodities estão lá no topo. Você compra, por exemplo, minério de ferro. Você compra petróleo quando está ali a $200? Não. Você espera ficar ali próximo do 100, ali abaixo do 100, para você enxergar que a empresa continua boa, mas que a commodity está descontada. E quando você recuperar esse ciclo de commodity, você será agraciado com bons dividendos, valorização e tudo mais. Portanto, cuidado, JBS hoje, a meu ver, está no topo do ciclo e pode compor bem a sua carteira no futuro. Hoje, a meu ver, ainda é uma empresa para a gente só ficar de olho estudando. E agora quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião e eu vou deixar esse vídeo para você continuar seus estudos. Por hoje é esse. Tchau!